Peguem a palavra de Deus e abram no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Veja o que está escrito. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Versículo 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Quem quer prevalecer aí, hein? Qual é o segredo? Lutar. Lutar e vencer. Quantos creem que Jacó venceu? Quantos creem que Jacó foi abençoado por Deus? Quantos creem que Jacó viu o próprio Deus em forma de um homem, em forma de um anjo? Quantos creem assim? Então vou reler mais uma vez o versículo 28, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá? Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Quantos creem nessa palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra sua boca, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor. Lute pela sua bênção, lute pelo seu milagre, não desista. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e vem agora com ele, com o Espírito do Senhor, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga obrigado, Senhor, por esta palavra. Pode se assentar. Lutar e vencer para ser abençoado. Jacó lutou e venceu, e por conta disso foi abençoado. Foi abençoado. Já é a segunda vez que Deus aparece a Jacó. Isso prova que Deus queria realizar algo de bom para ele. A primeira vez que Deus se manifesta a Jacó foi exatamente, você conhece a história, quando Jacó, ele sai da sua casa, deixa o seu pai e a sua mãe, por ameaça do seu irmão Esaú, que disse que iriam matá-lo,
Por quê? Porque Jacó, por exemplo, ele enganou, né? Enganou seu pai, se passando por Esaú. É assim que as pessoas olham, né? Até uns dizem que o nome Jacó quer dizer enganador. Jacó quer dizer suplantador, aquele que engana ou que usa de esperteza para alcançar os seus objetivos. Mas o nome de Jacó não é nada disso, viu? Nada disso. O nome de Jacó não quer dizer aquele que engana, ou suplantador, como alguns têm assim o nome de Jacó. A palavra Jacó no hebraico quer dizer Yaakov. Yaakov é o nome de Jacó. E o significado de Yaakov, aquele que segura pelo calcanhar, né? Ou seja, o nome de Jacó é isso. Aquele que segura pelo calcanhar. E se você não conhece a história, Rebeca, sua mãe, deu à luz a 2 meninos. Jacó era gêmeos de Esaú. E como Esaú saiu primeiro, Jacó segurou o seu calcanhar e saiu agarrado no calcanhar do seu irmão. Aí uns dizem, olha, Jacó quer dizer enganador. Não é isto, não. Jacó quer dizer aquele que segura no calcanhar. Então ele segurou no calcanhar do seu irmão. E quando Deus aparece a primeira vez para Jacó, ele deixou a sua casa debaixo de uma ameaça de Esaú, que disse que quando seu pai morresse, ele iria matar Jacó, porque Jacó enganou o seu pai para tomar posse das bênçãos, né? Como o direito da primogenitura. Jacó não era o primogênito, Jacó era o segundo. O primeiro era Esaú, que saiu primeiro antes de Jacó. E para quem não sabe, o primogênito tem o direito de toda a herança do pai, que é o filho mais velho. Isso não era lei, mas lá na frente vai se tornar lei, onde Deus vai falar que se um homem casa com outra mulher, e essa mulher, por exemplo, não é a que ele amava, mas tem um filho mais velho, o primeiro filho dele, e ele casa, e ele tem a mulher que ele amava e tem outros filhos, pode ser que ele rejeite a mulher, que não é a mulher que ele ama, mas se ela tiver o primeiro filho, a herança vai para ele. Então, o direito de herança ao filho mais velho, independente de qualquer que seja a mulher. Pode ser a mulher amada ou não. Por isso que é uma guerra lá em Israel com a faixa de Gaza, por causa disso. Por causa disso. Porque Abraão, ele teve quantos filhos? Teve 2, depois teve mais 6. Com a Quetura que ele casou novamente, né? A sua esposa que ele amava, a Sara morreu e ele foi e casou de novo e teve mais 6 filhos. Mas antes desses 6 filhos, já o Abraão teve 2. Qual era o primeiro filho de Abraão? Ismael. Depois veio Isaac. Aí acontece o quê? Aquela guerra. Porque segundo a lei, não importa qual fosse a mulher. Se tivesse o filho mais velho, o direito de primogenitura, o direito de herança passaria para esse filho mais velho. Era uma lei de Deus. Então, os árabes não querem entregar a promessa da primogenitura ou do direito de herança a Isaac. Porque para os árabes, Isaac é o segundo filho de Abraão. O primeiro é Ismael. Então eles levam pela lei da primogenitura. Mas também se esquecem que Isaac pode não ser o primogênito, entre aspas, de Abraão, mas é o filho da promessa. Porque antes de Ismael existir, Deus já tinha feito a promessa para Abraão que ia dar Isaac. Então era uma promessa que Isaac ia nascer. Só que Abraão se precipitou e foi lá e se deitou com Agar e teve Ismael. Então nós levamos assim, Isaac é o filho da promessa. Deus havia feito a promessa a Abraão acerca de Isaac antes dele ter Ismael. Antes dele ter Ismael. Então vai não pela primogenitura, vai pela promessa. Pela promessa. Então o que está de pé aqui não é a primogenitura do filho, é a promessa que Deus tinha feito a Abraão antes de Ismael nascer. Mas, pois bem, né? O Jacó, se você fosse ver, ele não era o primogênito. Ele era o segundo filho, nasceu o segundo. Aí, segundo a história, o Esaú era um homem de caça, ia para o campo, caçava, ele preparava o guisado, preparava a comida, o animal para o seu pai Isaac. Então aquilo foi chamando a atenção de Isaac, para o seu filho mais velho, o filho da caça, enquanto Jacó era um filho que ficava mais perto da mãe, estava mais colado com a mãe, e Esaú ia para o campo. É o filho mais velho, então, ó, o chicote bate mais forte nele. E é sempre assim, né? O filho mais velho que leva todas as broncas, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do mais novo.
não é assim? Tem que dar conta das coisas dentro de casa, tem que trazer a provisão para dentro de casa, sempre é o filho mais velho. Então Esaú ia para o campo e Jacó ficava do lado da mãe. E perto de morrer, o Isaac, ele diz: meu filho Esaú, vai lá preparar uma caça para o papai, porque o papai já está velho, o papai vai morrer, mas o papai quer te abençoar antes. Aí, ó, a mãe de Jacó, está lá, a Rebeca, ouvindo aquilo, chama Jacó e diz: Jacó, vai lá preparar 2 bezerros, que eu vou fazer um ensopado gostoso para o seu pai, enquanto o seu irmão Esaú vai lá para a caça. E quando ele sair, eu vou preparar, e você vai entregar para o seu pai te abençoar. Porque ele quer abençoar Esaú. Eu ouvi isto. Aí Esaú vai para a caça. E Jacó vai lá no campo, pega 2 animais, mata. A mãe vai lá, prepara um ensopado gostoso para o papai. Aí Jacó diz: mãe, mas Esaú é cabeludo, eu sou liso, eu não tenho um pelo. Porque Esaú nasceu cabeludo. Aí a mãe diz: pega a pele do cabrito, cola aí no seu corpo, vai colocando a pele do cabrito. Ah, mãe, mas o pai, ele vai sentir o cheiro, não tem o cheiro de Esaú. Pega a roupa de gala do seu irmão, vai lá, pega o colete dele. Aí colocou o colete, cheirando a campo. Ó, agora está pronto o prato, leva lá para o seu pai. Aí aparece Jacó: ô pai, quem está aí? É Esaú, pai. Esaú? Mas já trouxe o ensopado, já conseguiu a caça? É, o Senhor teu Deus providenciou. Ah, o Senhor meu Deus. Vem aqui. A voz é de Jacó. Aí deixa eu ver se é Esaú. Vem cá, Esaú. Deixa eu apalpar você. Ah, é peludo, é igual a Esaú. Cheio de pelo. Deixa eu sentir o cheiro. O cheiro de caça, cheiro de Esaú. É cheiro de Esaú. A voz de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Aí Isaac vai lá e abençoa Jacó. Diz: os teus irmãos vão te servir, povos grandes vão te servir, não vai faltar prosperidade na sua terra, você vai dominar muitas nações. E o pai vai liberando as bênçãos, e mais bênçãos, e mais bênçãos. Aí o pai come aquele guisado e se sente satisfeito. Passado-se um tempo, quem vem? Esaú. Oi, pai, nossa, hoje eu trabalhei bastante para caçar um animal, pai, mas já vou preparar para o senhor agora. Preparou o guisado. Está aqui, pai, o guisado. Meu filho, mas já comi, o senhor já me deu. E o pai? Não, já comi. Eu não, pai. É, você acabou de me dar. Eu não. Jacó me enganou. Jacó enganou meu pai. E já é a segunda vez que Jacó faz isto. Qual é a primeira vez? A primeira vez, quando Isaac vem correndo do campo, morrendo de fome, não havia caçado nada, e disse: meu irmão Jacó, me dá um pouquinho dessa lentilha, desse ensopado, que eu estou morrendo de fome. Aí Jacó disse: eu te dou, mas você vende a sua primogenitura? Ah, que me importa a primogenitura? Meu pai está vivo mesmo? Não importa isso, não me trará direito algum. Para que serve primogenitura? Você me vende? Ah, pega aí, Jacó, me dá o prato de lentilha. Jacó comprou a primogenitura com prato de lentilha. E diz a palavra que Deus rejeitou Esaú. Deus rejeitou Esaú. Deus achou isso algo abominável diante dos olhos dele, porque Esaú trocou o seu direito de filho mais velho por um prato de comida. Ali naquele momento ele estava vendo o que o filho mais velho teria o poder e a autoridade, o domínio. Ele estava só vendo aquele momento, mas não sabia o que Deus iria fazer lá na frente com a primogenitura. Mas tudo isso que aconteceu foi para cumprir o plano de Deus. Eu vou mostrar para você.
A profecia do nascimento de Jacó e Esaú já estava determinado por Deus, apenas só se cumpriu o que Deus faria nessa história. Lá em Romanos, capítulo 9, versículo 12 e 13. E eu quero ler na tradução da linguagem de hoje. Olha que isso que aconteceu com esses dois irmãos já estava predestinado. Já era um plano de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 12 e 13. Linguagem de hoje, ó. Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de quem? Então era um plano de Deus, antes do nascimento. Com o plano de Deus. O próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Quem era o mais velho? Esaú. Então quer dizer que Esaú vai ser dominado por quem? Pelo Jacó, que era o mais novo. E disse isto antes deles nascerem, e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má, antes de Esaú fazer o que ele fez, que era mal aos olhos do Senhor, antes que isso acontecesse. Assim, ficou confirmado que é de acordo com o seu plano. Plano de quem? De Deus. Que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Sem levar em conta o que Jacó fez. O que Jacó fez? Enganou. Mas vem cá, Jacó enganou porque ele estava reivindicando o que era dele. É ou não é? Era dele. O direito de primogenitura era de Jacó. Porque Esaú vendeu o seu direito. Então, Esaú não tem direito mais a nada. Ele só estava reivindicando o que ele pagou por aquilo. E antes disso acontecer, Deus já estava destinado, o plano de Deus já estava destinado isso a acontecer. Inclusive Deus rejeitou Esaú. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 16, na NTLH, olha o que diz a palavra. Tomem cuidado também, para que ninguém se torne imoral, ou perca o respeito pelas coisas sagradas. Como quem? Está cheio de gente assim como Esaú, que perdeu o temor, perdeu o respeito, não tem mais compromisso com as coisas de Deus, não tem mais compromisso com o reino de Deus. É um Esaú da vida, né? Olha lá. Como Esaú, que por causa de um prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho. E eu tiro o prato de comida e coloco aqui, o mundo. Por causa do mundo se desviou. Por causa dos prazeres, desejos desse mundo, deixou de servir a Deus e perdeu o seu direito de primogenitura. Então quer dizer que Deus, Ele aborreceu a Esaú e amou a Jacó. Por que amou a Jacó? Porque Jacó era diferente. E Jacó, ele é um homem experiente em lutar, viu? Não é a primeira vez que ele luta aqui com um anjo não, com o próprio Deus. Ele luta desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre. Você quer ver? Coloque Gênesis 25, versículo 22 e 23. Desde o ventre da sua mãe, Jacó, ele já vem lutando. Olha lá, coloca RC, muda. E os filhos porque são dois que Rebeca está tendo no ventre. Faziam o que dentro do ventre? Lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? Por que isso me acontece? A Rebeca não está entendendo, aí Deus vai falar com ela o que está acontecendo com o ventre dela. E foi-se a perguntar ao Senhor, porque naquele tempo não tinha ultrassom. Ultrassom você consegue diagnosticar a criança, qual é o sexo dela, como é que está a formação da criança, se tem 1, se tem 2, se tem 3, se tem 4, tem 5, se tem 6. Porque tem mãe que já teve 6 gêmeos. Teve uma história aí de uma mãe que teve 6 gêmeos. Então não consegue ver, porque não tinha diagnóstico médico, não tinha ultrassom. Então qual que era o ultrassom? Pedir para Deus responder o que está acontecendo.
Aí está a Rebeca lá, eita, esse aqui deu um soco nesse aqui. Esse aqui chutou aqui, meu Deus, o que é esse negócio mexendo aqui na minha barriga? Eu não sei, vai ser jogador de futebol, é porque chuta bastante. Nossa, chuta aqui, chuta ali. Aí outra diz, ai meu Deus do céu, isso aqui vai ser um boxeador, porque cada porrada que leva aqui. Aí está lá a Rebeca, e no ventre dela 2 meninos, e ela não sabe, ela sabe que está grávida, mas não sabe o que está acontecendo. E ela está lá, desesperada, então ela vai dobrar os seus joelhos, e ela vai perguntar, Senhor, por que isso está me acontecendo aqui? Aí Deus vai falar com ela. E o Senhor lhe disse, diga duas nações há no teu ventre. São 2 povos, 2 nações na terra. E 2 povos se dividirão, vão se dividir das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro. Quem seria este? Esaú, primogênito. Olha lá, será mais forte do que o outro povo. E o maior servirá ao menor. Quem é o maior? Diga Esaú. Quem é o maior? Esaú. Quem é o menor? Quem vai servir quem aí? Esaú vai servir Jacó. Então quer dizer que a profecia já estava lançada desde o ventre. Desde o ventre, não era pela primogenitura, era pela promessa de Deus. É igual Ismael e Isaque, não é pela primogenitura, é pela promessa de Deus. Então Jacó, ele vem lutando desde o ventre da sua mãe. E Jacó vai lutar de novo agora. Agora ele não vai lutar contra o seu irmão. Agora ele não vai lutar contra o próximo. Agora ele vai lutar contra o próprio Deus. O próprio Deus, Jacó, vai lutar contra ele. Lutar contra um homem e vencer, isso é normal, não é normal? Pode acontecer com qualquer um de nós. Isso é normal, vencer um outro homem, vencer uma outra pessoa. Agora o que é inédito e anormal é lutar contra o próprio Deus e prevalecer. Isso que é anormal, porque é inédito, nunca aconteceu isso, não? Isso não é para qualquer um, apenas para vencedores. Só luta e vence quem já tem no sangue o DNA de vencedor. Você já nasceu para vencer. Você é vencedor. Jacó, um corpo terrestre que lutou e venceu um anjo, que é um corpo celeste e imortal. Como é que pode um homem terrestre, um corpo terrestre, vencer algo que é celeste e imortal? Agora vem cá. Quais foram os segredos para que isso acontecesse? Quais foram os segredos para que isso acontecesse? Vamos ver os 4 segredos que levaram Jacó a vencer o próprio Deus. Levaram a vencer quem? O próprio Deus. Anote o primeiro segredo de Jacó. Você vai aprender com Jacó como é lutar e vencer para ser abençoado. Primeiro segredo, coloca aqui, primeiro segredo. Diga, coragem. Imagine lá, ó. Olha lá, Jacó. Imagine Jacó, que vai passar o val de Jaboque, né? Jaboque quer dizer aquele que desaba em águas, ou seja, no hebraico esse nome, Jaboque quer dizer isso, o rio que, né, corre ou desaba em águas. E ele está passando o val de Jaboque, que está raso, está seco. Aí ele passa as mulheres, 2 mulheres, Leia e Raquel. Depois ele vai passar os 11 filhos, ó. Vai, meu filho, passe, vai. O papai está aqui atrás, vai. Aí passa 1, passa 2, 10, 11 filhos. Aí Jacó passa os animais, vai, ovelha. Mé, mé, vai, ovelha. O bode também, vai, bode. Vai, bode. Vai, bode. Aí vem o boi, vai, boi. Vai, vaca. Aí vai passando os animais.
Vai, jumento, leva a bolsa de ouro, leva a bolsa com riqueza. Aí vai passando o jumento com a carga. Vai, camelo, passa. Depois que ele passa tudo que ele tem, mulheres, filhos, animais, aí diz que ele fica o quê? Sozinho no val de Jaboque. E quem aparece? Digo, o próprio Deus. Já é a segunda vez que o próprio Deus aparece para Jacó. A primeira vez é quando Jacó saiu fugido da sua casa, que o seu irmão Esaú o ameaçou de morte, e passa a noite aonde, Jacó? No deserto de Arã. E lá nesse deserto, em Beer-Sebarã, ele pega uma pedra, coloca por sua cabeceira, porque ele não levou nada, não levou travesseiro, não levou coberta, só saiu com a roupa do corpo e uma botija de azeite. Foi a única coisa que deu tempo de levar. E ele dorme, coloca a cabeça sobre a pedra, e diz a palavra que ele sonha. Ele tem um sonho, que sonho maravilhoso. Como eu queria ter esse sonho. E nesse sonho ele viu uma escada que vinha do céu, posta na terra. Imagine, hein? Uma escada do céu para a terra. E aí ele vê nesse sonho anjos subindo e descendo por ela. Subindo e descendo. Subindo e descendo. E quando ele ergue os olhos no sonho, no topo dessa escada, quem está no topo? Deus assentado sobre ela. Quando ele tem esse sonho, desesperadamente ele levanta, acorda na hora, ele pega a pedra que estava deitada, coloca a pedra de pé, pega um azeite e derrama sobre ela. E o que ele disse? Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta porta que está aberta é a porta dos céus. Ele unge aquela pedra e ele chama o lugar que antes era luz de Betel. Bet quer dizer casa e El quer dizer Deus. Ele diz: esse lugar é a casa de Deus. Betel. Quando ele tem esse sonho, ele desperta na hora. E eu vou dizer uma coisa, numa profecia que está lá em João, diz que a escada é o próprio Senhor Jesus. Porque no Evangelho de João, Jesus disse: vocês vão ver, Filipe e Natanael, vocês vão ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo pelo Filho do Homem. Essa escada de Jacó é Jesus no Evangelho de João. Então quer dizer que Jacó viu o próprio Jesus em forma de uma escada. E o que escada faz? Dá acesso. E o que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa escada dava acesso aonde? Lá no céu. E Deus estava sentado sobre ela. Jesus é o acesso que te leva a Deus. Então essa escada que Jacó viu não é uma escada comum. Está lá em Evangelho de João capítulo 1, versículo 50. Quando chega Filipe e Natanael, ouça o que Jesus disse. E Jesus respondeu e disse-lhe: por que disse, vi debaixo da figueira e crês? Porque Natanael tomou um susto que Jesus mostrou para ele, que viu ele debaixo da figueira. Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então quer dizer que Jacó vê a escada que é o próprio Jesus, e vê sentado no topo da escada o próprio Deus. Então já é a segunda vez que Deus aparece para Jacó. Essa segunda vez, agora Jacó vai ter que lutar para conquistar a sua bênção. Aprenda isso, hein? Se não houver luta, não haverá vitória. É por isso que muitas pessoas não entendem por que está passando um vendaval na sua vida.
Por que está numa prova muito grande? Por que é uma luta travada dentro de casa, uma luta travada no trabalho, uma luta travada com os filhos, uma luta travada na enfermidade, nos vícios, na crise financeira? Eu sei por que essa luta está travada, porque depois dessa luta virá vitória, bênçãos de Deus para você. Não desista! Você não pode entender agora o que está acontecendo, mas lá na frente você vai entender. Jacó não entendeu por que tem que deixar o pai e a mãe fugir do seu irmão que queriam matá-lo. Jacó não entendeu porque passou horas e horas no deserto sem direção. Jacó não entendeu onde ele ia parar, mas depois Jacó entenderás o que Deus fará na sua vida. Sem luta não há vitória. Se você não lutar, você não vence. Você tem que lutar para vencer. E Jacó, diante dessa luta com o anjo, com o próprio Deus, que é o próprio Deus ali, uma teofania, Jacó nos ensina 4 segredos. Nos mostra 4 segredos. O primeiro segredo que Jacó teve, coragem. Diga, coragem. Jacó teve coragem de enfrentar o próprio Deus face a face. Face a face. Isto mostra que precisamos ter essa ousadia diante do Senhor e diante dos nossos medos e problemas para vencê-los todos eles. Se nós não tivermos coragem, o medo vai nos dominar. Se nós não tivermos coragem, nós não iremos vencê-lo. Nós precisamos ter essa coragem. O que Deus disse para Josué? Coloca aí Josué capítulo 1, versículo 9. Vou ler na tradução NTLH. O que Deus disse para Josué? Disse-lhe, na Josué capítulo 1, versículo 9, NTLH. Lembra da minha ordem. Deus está dizendo para você, hein? Não é pedido. Eu disse para você que Deus não faz pedido. Deus ordena. Deus não é senhor de pedir. Deus é senhor de mandar. Nós somos servos de obedecer. Então Deus está dizendo, Josué, eu estou ordenando. Lembra da minha ordem? Qual é a ordem? Seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Deus está contigo, não temas. O que há dentro de você não é um espírito de medo, o que há dentro de você é um espírito de coragem. Olha o que diz segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. NTLH também. Ouça o que Deus está dizendo para você. Qual é o espírito que Deus te deu? Pois o espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo. Pois o espírito que Deus nos deu não nos torna o quê? Medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. O Espírito que Deus te deu é um espírito de coragem. Então o primeiro segredo que você tem que ter para lutar e vencer, coragem. Porque se você não tiver coragem, você nem enfrenta o medo, nem enfrenta os desafios, nem enfrenta os problemas que te vierem. Se você não tiver coragem, você vai fugir da circunstância. Você não vai encarar. E Deus não quer que você fuja. Deus quer que você encare, porque Ele é que vai te dar a vitória. É Ele que vai te fazer vencer. Anote o segundo segredo de Jacó. Jacó era um homem determinado. Segundo segredo, determinação. Coloca aí o segundo segredo. Olha lá. E você acha que foi uma horinha que Jacó ficou lutando? Foi da noite ao amanhecer. E o anjo não conseguia escapar. Determinação. Segundo segredo, Jacó diante de Deus estava determinado. Determinado o que queria. O que Jacó queria? Ser abençoado. Jacó estava determinado, queria ser abençoado, só iria soltá-lo quando fosse abençoado. Isso nos deixa de exemplo como devemos fazer diante de Deus, não parar no meio da campanha de oração, mas se lançar no altar, sair da casa de Deus só com um milagre nas mãos.
Você entra na campanha e você diz: eu só vou sair desta campanha no último dia, quando eu cumprir. Eu não vou sair desta campanha. Eu vou chegar lá no altar, vou me lançar naquele altar. Eu só saio daquele altar com o meu milagre em mãos. Eu só saio daquela casa quando eu for curado, quando meu casamento for restaurado, quando a minha vida for transformada, quando eu for liberto, quando a porta se abrir, quando a causa sair. Eu só vou sair daquela casa de Deus com o meu milagre. Você tem que ser determinado, você tem que ser igual Ana. Ana subiu lá no altar. O que Ana fez? 1 Samuel capítulo 1, versículo 15. Olha o que Ana fez lá diante do altar. O Eli olhou a boca dela, que estava mexendo. O que ele disse que Ana estava? Embriagada. Essa mulher está bêbada, essa mulher está doida. Aparte de ti esse vinho, mulher. O que a Ana disse? Olha lá. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Onde que Ana estava? Diga: no altar. Onde que Ana estava? É no altar que você tem que estar. Você só pode sair do altar com o seu milagre em mãos. Você tem que ser determinado. Quando sair da sua casa, você vai sair dizendo: eu vou lá na igreja e hoje eu vou voltar curado. Eu vou lá na igreja e hoje eu vou voltar liberto. Eu vou lá na casa do Pai e hoje meus filhos serão transformados. A porta do emprego vai abrir, a causa vai ser liberada. Hoje eu só saio daquela casa com o meu milagre em mãos. Tem que ser determinado. Tem que determinar. Olha o que disse em Jó, capítulo 22 e versículo 28. O que Jó, o que a palavra de Deus disse a Jó? Você se lembra? Determinando tu algum negócio. Jacó determinou. O que Jacó disse? Não, te solta? Eu te soltar? Não, você vai ter que me abençoar. Eu só te solto com a minha bênção na mão. Coloca aí Jó capítulo 22, versículo 28. Anda, Samuel, olha o que diz a palavra do Senhor. Jó capítulo 22, versículo 28. Determinando tu algum negócio, seja qual for, algum negócio. Às vezes você diz: o ano que vem eu vou entrar nessa empresa, o ano que vem eu vou começar meu estudo, meu curso, minha faculdade, o ano que vem eu vou casar, o ano que vem eu vou viajar, o ano que vem eu vou fazer esse negócio. Você determinou, não é? Agora tem que fazer o quê? Ficar firme, setear firme, e a luz que é Jesus brilhará em teus. É isso, você tem que determinar. Ou que eu vejo de pessoas que começam e não terminam. Está cheio de gente assim, viu? Começa uma coisa e diz: não era o que eu queria, não deu certo, eu vou parar. É assim que Deus te abençoe? Mas surgiu tal obstáculo. Mas o obstáculo tem que surgir mesmo. Já viu o vencedor sem lutar? Você tem que lutar. Jacó determinou: eu só te solto quando tu me abençoar. Isso é o que? Determinação. Diga: determinação. Este foi o segundo segredo de Jacó. Terceiro segredo de Jacó, coloca aí: perseverança. Vem cá, passou horas e horas. Como é que Jacó estava com o anjo? Coloca aí, terceiro segredo, olha lá, agarrado. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Não tem essa música? Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lá: me solta, a luz já está amanhecendo o dia, me solta. Jacó: eu te soltar? Não, eu já tenho um objetivo. Eu só te solto se me abençoar. Olha lá, Jacó, mesmo depois de ter sofrido um golpe, o que o anjo fez para soltar? Tocou na juntura de Jacó. Deu um toque aqui, um golpe na juntura de Jacó, que ele ficou manco. Até hoje, os judeus não comem carne, músculo, por causa disso. Músculo na perna, não comem, por causa desse toque que o próprio Deus colocou ali, tocou na perna de Jacó, e Jacó ficou manco, ou seja, deu uma quebrada em Jacó. Que ele, agora está segurando o anjo, agora tem que passar a mão na perna, agora vai ter que olhar para a perna que está com um golpe. Mas mesmo assim, Jacó fez o quê?
ele segurou o anjo, ó, mesmo sofrido um golpe na juntura da sua coxa, ainda assim ele continuou agarrado com o anjo, que era o próprio Deus, passou a noite toda até o amanhecer, segurando o anjo. Jacó não soltou o anjo enquanto ele não abençoou. Ó, Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Está segurando o anjo aí? Se o anjo passar, segura ele, viu? Segura ele, porque a sua bênção está aí. Ó, o Senhor segura aí, segura o seu varão aí, o anjo. Ó o seu varão aí, o anjo. A sua varoa aí. Segura o anjo, não deixa escapar. O que isso nos ensina? Perseverança. Jesus contou a história da mulher viúva e do juiz iníquo, capítulo 18, versículo 1 de Lucas. O que Jesus disse, hein? Que aquela mulher fez o quê? Perseverou. Bateu na porta, e o juiz disse: ainda que eu não tema a Deus, ainda que eu não respeito homem algum, hei de fazer justiça para essa mulher não me importunar mais. A mulher foi insistente porque ela bateu, insistiu, até que o juiz fez o quê? Justiça. E Jesus contou essa história lá, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer. Eu já orei por tantos anos essa causa, eu já parei. Não para não. Já orei pelo meu marido, ele não se converte, eu cansei de orar. Já orei pelo meu filho, ele não quer nada com Deus. Não pare não desfaleça não. Continue orando, que a vitória é certa. O milagre vai acontecer. Jesus disse em Mateus 7, versículo 8. Olha o que o Senhor vai dizer, Mateus 7. E pedi, 7. E pedi, e dar-se-vos-á. E buscai, e encontrareis. E que mais? Batei, e abri-se-vos-á. Então tem que fazer o quê? Bater, insistir. Versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Então você tem que fazer o quê? Insistir, perseverar. Por isso que a Bíblia é cheia de passagens bíblicas, né? A palavra de Deus mostra várias passagens bíblicas que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que for até o final, aquele que não voltar atrás, aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Então, as passagens bíblicas mostram que há o quê? Uma perseverança. Tem que ter perseverança. Jacó perseverou e não soltou o anjo, mesmo quando o anjo golpeou ele na juntura da sua coxa. Ele foi até o fim. E quarto e último segredo de Jacó, diga: fé. É isso aí, fé. Coloca aí, olha lá. Jacó agora ele está cheio de fé. Olha lá. Quarto segredo, fé. Aí o anjo vai lá e toca ele, abençoa ele. A luz lá, a luz. Está abençoando agora. Agora ele creu, a fé. Jacó sabia que iria ser abençoado. Por isso que ele não largou o anjo e insistiu até os últimos momentos. Não foi Jacó quem retrocedeu. Não foi ele que voltou atrás. Foi o anjo que viu que não iria prevalecer. Foi e abençoou Jacó. Isso mostra que a bênção vem através do quê? Da fé. Temos que crer naquilo que esperamos alcançar com coragem, determinação, perseverança e fé. Coragem, diga comigo, coragem, determinação, perseverança e fé. É assim que você vai vencer. Coragem para enfrentar o medo, o desafio. Determinação para você não largar aquilo que você colocou no coração. E perseverança para você insistir. E fé para você alcançar o seu milagre. Não larga o anjo, porque ele vai te abençoar. O próprio Deus mudou o nome de Jacó para qual nome? Você quer ser abençoado, Jacó? Qual é o seu nome? O nome? Jacó. Não se chamará mais Jacó. Se chamará o quê? Israel. Porque Israel, a palavra Israel quer dizer aquele que luta com Deus como príncipe prevalece. Que coisa, hein? Aquele que luta com Deus como príncipe e prevalece. Quem é que prevaleceu contra Deus? Quem é que na palavra de Deus prevaleceu contra ele? Nem Satanás prevaleceu.
que é um ser espiritual. Agora vem um homem chamado o quê? Jacó. Corpo terrestre vencendo o corpo celestial. Ah, pastor, mas impossível isso acontecer. Realmente, impossível, mas aconteceu. O que Deus estava demonstrando ali? Insistência de Jacó, perseverança de Jacó. Jacó, o anjo olhou para Jacó e disse: esse homem não vai me soltar enquanto eu não abençoar. Então é bênção que você quer, meu filho? Então receba, vai para casa. Ei, quem quer bênção aí? É bênção que você veio buscar hoje? Então receba, vai para casa. É bênção? Então receba, vai para casa. É isso que você veio buscar? Então recebe aí, abre a sua mão aí. Eu vou colocar agora, Deus está dizendo, eu vou colocar agora nas suas mãos. Abra uma mão aí, não é bênção que você veio receber? Não é cura? Receba a cura agora. Não é a libertação que você veio receber? Receba a libertação agora. Não é o casamento restaurado, a família restaurada que você veio buscar receber? Receba agora. Não é a porta de emprego que você veio receber? Receba agora. Não é os negócios que estão difíceis, que você quer que os seus negócios andem e prosperem? Receba agora. Se é isso que você veio buscar, receba agora. O próprio Deus olhou: Jacó, não é isso que você quer? Então receba agora. Seja abençoado como tu desejas. Como tu desejas. Ou seja, a primeira carta de Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Na NTLH eu vou ler esse versículo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vigiai, estejam alertas. Fiquem firmes no quê? Na fé. Não pode abrir mão da fé. Sejam corajosos, sejam o quê? Fortes. Você tem que crer contra a esperança, igual Abraão. Abraão não abriu mão da sua fé, mesmo na idade avançada, com 100 anos, ele acreditava, ele cria que Deus iria realizar a promessa. Olha o que diz em Romanos capítulo 4, versículo 13 ao 22, eu quero ler na NTLH também. Abraão creu que seria o quê? Abençoado, que Deus iria realizar o desejo do seu coração. Jacó creu que aquele anjo, que era o próprio Deus, aquele varão, iria abençoá-lo. Olha lá. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. A eles quem? Abraão e seus filhos. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil, e a promessa de Deus não tem valor, porque nós vivemos pela fé. Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende do quê? A promessa de Deus depende do quê? Para Jacó ser abençoado dependia do quê? Da fé. A fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, como os judeus, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Verso 18. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, porque a sua idade já tinha avançado, e por isso ele se tornou o quê? Pai de muitas nações, como dizem as escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já não conseguia mais ter relação sexual, que estava amortecido, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu, continuou crendo. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Você sabe a diferença de fé para esperança? Vou te dar um exemplo aqui. Imagine eu, agricultor, tenho um campo. Eu semeio. Qual que é a lógica? Colher. Essa é a minha esperança. Eu vou semear e eu vou colher aquilo que eu semeei. E a fé? Eu não semeio. E eu tenho esperança que eu vou colher.
Esta é a diferença da fé para a esperança. A esperança é a expectativa de que algo vai acontecer. A fé é a existência daquilo que não existe e que vai existir. Jacó teve fé, por isso que ele foi abençoado. E o que Deus diz para Jacó? Não se chamará mais Jacó, porque Jacó todo mundo conhece como o quê? Enganador, suplantador, trapaceiro, aquele que mente, aquele que forçou a barra. Não, esse nome não é para você. Agora o seu nome vai ser Israel. O nome vale mais do que toda a riqueza. Eu vou terminar aqui, mas olha o que diz Provérbios capítulo 22, versículo 1. Valorize o seu nome, valorize a sua empresa, valorize os seus negócios, porque o nome vale mais do que ouro. Tem pessoa que nem precisa comprar o maquinário da empresa, somente a marca. Só o nome vale mais do que todo o maquinário da empresa. Só a marca, só o nome. E o que diz? Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Deus disse: não será mais Jacó, mas Israel. Deus está te dando uma nova identidade. Deus está te dando um novo nome que será mais do que abençoado. Oh glória! Se coloque de pé. Pode aplaudir o Senhor, porque o seu nome vai valer muito, muito. E quando o nome vale, vou dizer uma coisa para você: quando o nome vale, você não precisa estar na reunião, só dizer: o fulano mandou eu vir aqui. Ah, fulano, peraí, deixa eu pegar um negócio. Só o nome chega primeiro do que a pessoa. Por isso que você tem que ter uma boa reputação, um bom nome. Você tem que valorizar o seu nome, a sua empresa, o seu negócio. As pessoas têm que olhar e dizer: aquele nome ali, aquela empresa, oxe, faz negócio sério. Aquela empresa tem negócio bom. Ali não dá mancada. Porque quem indicaria uma pessoa ruim? Eu não indicaria. Então o nome vale mais do que o ouro e a prata. Amém? O seu nome foi mudado hoje. Pastor, eu recebi essa palavra. Quem recebeu essa palavra?